né, o perfeccionismo. O perfeccionismo é uma busca pela perfeição incessantemente. É uma pessoa que tenta exageradamente, claro que é uma perfeição exagerada, mas tenta de tudo para as coisas seguirem no que é certo. A pessoa vive uma crença muito forte na cabeça dela de certo e errado. Quando a gente tem essa característica, essa crença de certo e de errado, a gente cria manias, a gente cria processos dentro da nossa forma de agir, no nosso hábito, né? A gente cria essas manias ou esses processos que, na realidade, faz a gente se sentir melhor quando eu crio esses processos do certo, de fazer tudo certo, de ficar longe do errado. O que se faz errado sofre, tá? Então, o perfeccionista, ele... Agora vamos falar um pouquinho, essa é a característica, mas falando um pouquinho da questão da criança, ela sempre, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, ela sempre pensa assim: a criança tem que dormir 15 horas, o bebê, né? O bebê precisa dormir 15 horas por dia, aproximadamente. Então eu vou ter que fazer ele dormir à noite, mais alguns horários cochilos durante o dia. E aí, ela coloca obrigatoriamente a criança para dormir. Então tenho que fazer ele dormir 15 horas. E aí a pessoa começa a se estressar quando isso não acontece, né? Gera um estresse, né? Quando não acontece, quando não dá certo, quando não dorme, né? Então, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso, porque tem alguma coisa errada, eu tenho que fazer algo porque estou fazendo algo errado. Na verdade, a primeira coisa que vem na sua cabeça: estou fazendo algo errado, por isso que não está acontecendo o certo. E aí você cria processos, você cria manias, você cria comportamentos repetitivos. Lembra da explicação do que é hábito? Então você cria esses mecanismos para fazer tudo certinho, quadradinho, tá? Então esse é um dos tipos bem comum que a gente percebe. A medrosa. Então assim, primeiro eu falei da perfeccionista, agora eu vou falar da medrosa. A característica medrosa, característica personalidade mais, uma pessoa mais medrosa, ela é muito preocupada, tá? Ela vive preocupada demais com tudo, tá? É uma característica mesmo. E aí sempre algo ruim, boa noite, sempre algo ruim vai acontecer. Ela tá sempre esperando algo que possa acontecer, e ela precisa se prevenir. Então tem muito essa coisa do vai acontecer alguma coisa pior, eu tenho medo, na verdade, de acontecer alguma coisa pior, e eu fico muito preocupada e tento me ajustar aí ao que pode acontecer. Então essa pessoa medrosa, ela se preocupa demais, e com isso ela tem alguns comportamentos, no caso da medrosa, um comportamento de sempre buscar uma prevenção, um mecanismo de vou me ajustar, vou fazer alguma coisa para evitar aquela situação, tá? Então, por exemplo, se eu não colocar blusa na criança, se eu não colocar blusa no bebê, ela vai ficar doente, né? E aí, por medo de ela ficar doente, eu coloco a blusa, né? Aí eu fico melhor. Outro exemplo, quer ver? Deixa eu ver aqui. Não vou deixar a criança chorar porque ela vai perder o fôlego, vai parar de respirar e pode traumatizar. Então ela já imagina que pode acontecer isso e ela não deixa a criança chorar, tá? Então essa é a típica hábitos e comportamentos repetitivos ao longo do cuidado dessa criança, né? E que gera aí um hábito negativo, tá? Que mais?
vou dar logo esse negócio aqui para ela não se jogar no chão, não bater a cabeça, e para ela parar de fazer um escândalo, que todo mundo vai olhar para mim e vai achar que eu sou uma má mãe, uma má pessoa. Então ela já se preocupa demais com uma série de coisas que podem ocorrer e até uma coisa negativa, como bater a cabeça, se machucar. Então ela evita isso. Não necessariamente a medrosa é ansiosa, isso que é importante dizer para vocês. Acomodada, essa pessoa é acomodada, é uma característica e que tem influência nos hábitos, tá? Então, por exemplo, ela fica estagnada, normalmente acomodada, ela estagna, ela para e só faz o básico necessário, o mínimo. Então, como que é isso, né? Às vezes a gente fala assim, eu sou essa não, mas vou dar exemplo aqui, ó. O modo de ela pensar é assim: eu não preciso mudar nada, tá bom assim, tá? Quer ver outro? Eu já sou boa no que eu faço, eu não preciso fazer demais, né? Eu não sou paga para isso, então eu não vou fazer mais que a minha obrigação. Já tenho emprego, já consigo fazer assim as coisas que eu quero, então tá bom para mim, tá tudo certo. Não me preocupo, porque tudo passa. São alguns pensamentos que eu trouxe aqui para vocês que gera nessa pessoa mais acomodada. Ela prefere ficar nessa estagnação. Eu não quero mudar nada. Eu não quero mudar hábitos, eu não quero mudar a minha forma de pensar, eu não quero mudar nada, tá? Aí o exemplo, antes do exemplo, assim, o que remete, né? Esse tipo de característica ou de personalidade remete a pessoa não conseguir se enxergar que precisa de algumas melhorias, de algumas estratégias, de que o tempo é o melhor remédio, né? Tem umas coisas meio assim, uns pensamentos assim. E a pessoa não sai do mesmo hábito, ela fica uma vida inteira agindo da mesmíssima forma. Vocês já viram aquelas pessoas que você fica anos sem ver ela e quando você vê, você fala, nossa, ela não mudou nada. Ela não mudou nada, o mesmo jeito, a mesma forma de pensar igual. É a pessoa acomodada. Eu não sou acomodada. Eu não sou. Eu sou perfeccionista, porque todo mundo acha que ser perfeccionista é ótimo, é positivo, é engraçado, né? A acomodada é negativo, mas a perfeccionista é positivo. Gente, não é tudo que é exagero. Isso é importante, sempre falo isso no consultório. Tudo que é exagero não é bom. O que é bom? É o equilíbrio, é o meio. Então, a gente ser acomodada é o mínimo. O ser perfeccionista é sempre uma pessoa que é autoexigente com ela mesma e com o outro, que tem que estar tudo certo, tudo bonitinho, tá ligado à minha característica de personalidade, tá? Então a gente precisa mudar algumas coisas para mudar o hábito, tá? Essa live tá maravilhosa, que delícia! Linda, lindas. Então a gente tem que olhar pra gente, a gente tem que mudar de dentro, gente, pra fora. O hábito são comportamentos, como eu expliquei aqui no começo da live, comportamentos que se mantêm, comportamentos que se repetem. A gente precisa mudar o que tá dentro para que o que tá fora acontecer, tá bom? Por isso que eu tô trazendo algumas questões internas para vocês, que são as características de pessoa, de personalidade, para vocês se olharem, se observarem, para vocês começarem a pensar, nossa, eu penso dessa forma, nossa, então eu sou assim, né? Então eu tenho hábitos de querer fazer manias, de querer fazer processos, ou porque eu fico muito preocupada, então eu começo a querer
prevenir e evitar coisas, ou agora acomodada, eu preciso ficar nessa inércia, eu preciso ficar aqui, ó, aqui tá bom, porque se eu mudar, estraga. Aliás, é um pensamento do acomodado. Se melhorar, estraga. Vocês já ouviram esse ditado, gente? Virou um ditado, né? Algum acomodado lançou essa ideia, quer dizer, falou o pensamento dele de acomodado, melhor estraga. E isso gerou um ditado popular, todo mundo fala.